Bem, o nosso projeto do CEPAC, o Evangelho por Emmanuel, dessa vez traz um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 7, Tudo Novo. Esse texto foi escrito pelo Chico, participação do Emmanuel, autoria espiritual do Emmanuel, através de uma segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ele pegou só o versículo 17, Emmanuel colocou no texto só o versículo 17 e depois faz os comentários. E o versículo é o seguinte: assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, segundo esse versículo do Paulo, o Cristo é, antes de qualquer coisa, renovação. Por isso, tudo novo, que à medida em que a gente vai se renovando, novas coisas vão chegando. Novo homem vai chegando. E para coisas novas chegarem, o homem velho vai tendo que abrir espaço. Então, à medida que o homem velho vai morrendo, o homem novo vai nascendo. Paulo de Tarso falou disso inúmeras vezes. E essa questão do novo, para o Paulo, ela é fundamental. Ele fala disso em várias cartas. Tem uma aqui aos Romanos, aos Efésios, essa aos Coríntios. Ele sempre fala do novo. Então, a importância desse pensamento de Jesus, a importância da presença de Jesus, a importância do Evangelho de Jesus é a nossa renovação. E a gente já entende de saída que se a nossa religiosidade, do ponto de vista do cristão, do ponto de vista do Evangelho, não trouxer para a gente a renovação, trouxer só uma religiosidade de boca para fora e palavras, nem que fossem palavras bonitas e etc., o mundo novo não chega. E o novo não é para o corpo, o novo é para o espírito. Esse homem novo é um homem espiritual novo. É um espírito que pensa diferente, é um espírito que sente diferente as coisas da vida, né? E o Emmanuel pega esse texto e traz um monte de informações, e de reflexões e de colocações. Mas antes ainda de entrar nas colocações do Emmanuel, eu quero trazer mais 2 versículos de Paulo e um comentário do Manuel Filomeno de Miranda através de um livro psicografado pelo Divaldo. Numa carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 21, está dito o seguinte, nesse versículo: nele, Jesus, nele fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior. Jesus ensinou a renovação. Então a gente pode deduzir claramente, não precisa nem deduzir, está dito. A salvação que a gente fala é a renovação. Nós nos salvamos pela renovação. Salvamos de quê? Nos salvamos de quê? Da morte espiritual. Então, à medida em que a gente se renova, a gente faz parte dos vivos. Aqueles vivos que Jesus falou: vim para que tenham vida e vida em abundância. É essa vida da renovação do Espírito que é a vida em abundância que Jesus trouxe. E todas as vezes que ele fala, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, e as outras referências que ele faz aos mortos, são a esses velhos, a esses pensamentos velhos, a essas mentalidades velhas, a esses sentimentos velhos, a esses homens velhos não de idade, a esses homens velhos de concepções. Então, a renovação é a verdadeira graça trazida pelo Cristo. A possibilidade de renovação espiritual, claro. O Evangelho de Jesus é todo para o Espírito. Buscar primeiro o reino de Deus, ele está falando buscar primeiro o reino do Espírito. Então ele está falando de renovação espiritual. Então em Jesus, nós fomos ensinados a remover o nosso modo de vida anterior. Em Jesus, com os ensinamentos de Jesus, nós fomos ensinados a remover o homem velho em nós. Essa é a grande missão nossa.
remover de dentro de nós. É uma remoção, é remover algo interno, porque o espírito é interno, né? É remover velhas concepções, velhos preconceitos. E o que é tão velho em mim? Essas imperfeições, esse egoísmo, esse orgulho, essa vaidade, essa avareza, esse ciúme, um monte de sentimentos e de pensamentos, que é tão velho. O mundo se renova lá fora, mas por dentro eu vejo um mundo diferente com concepções velhas. Minha forma de olhar é velha. Então, apesar de muitas renovações tecnológicas e etc., e de forma do mundo, de matéria do mundo, a renovação espiritual não acontece. E a gente fica esperando o mundo de regeneração. Então nós fomos ensinados a remover o nosso modo de vida anterior e a renovar-nos pela transformação espiritual de vossa mente, ó, a renovar-vos pela transformação espiritual de vossa mente e revestir-vos de homem novo, do homem novo criado segundo Deus. Então a renovação da mente, como é que eu renovo a mente? Pensamento e sentimento a gente conhece, essa rua de mão dupla, né? O meu pensamento é influenciado pelo meu sentimento. Mas quem transforma o meu sentimento é o meu pensamento. Porque eu vou pensando e vou convencendo o meu sentimento com informações, com raciocínios, com reflexões, e meu sentimento se modifica. Eu deixo de ter raiva de alguém, eu deixo de ter ciúme de alguém, eu deixo de ter egoísmo, eu deixo de ter orgulho, à medida que eu vou modificando esse pensamento, essa vossa mente que ele falou, que é o mecanismo de transformação. Mas transformação de quê? Do pensamento em si? Não, porque o pensamento transforma o sentimento. Então eu vou ser uma pessoa nova, renovada, a partir de que esse pensamento, esse entendimento, essa reflexão modifica o meu sentimento. Aí sim, eu uso essa ferramenta do pensamento e modifico o meu sentimento. Aí, a partir daí, o meu sentimento renovado passa a influenciar o meu pensamento, que influencia o meu modo de ser, de olhar, de pensar, de fazer e etc. Eu me renovo no sentimento a partir do trabalho do pensamento. Por isso é que a fé tem que ser raciocinada. Por isso é que não pode ser ilusão, porque a ilusão não me transforma. A ilusão me acomoda. Outra carta de Paulo aos Romanos, ele diz o seguinte, no versículo 11, capítulo 6, versículo 11. Eu peguei só trechos que fala de renovação, que fala de homem novo. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para o Deus em Cristo Jesus. Eu preciso me considerar morto para o pecado? Primeiro, considerar. Considerar é o quê? Eu preciso me entender, eu preciso me sentir, eu preciso me resignar, eu preciso aceitar. O quê? Mortos para o pecado. O que seria o pecado? As tentações, as imperfeições que ainda moram em mim. Então eu preciso me considerar morto para essas imperfeições que ainda moram em mim. Quais as imperfeições? A vaidade, o orgulho, o egoísmo. Todos esses sentimentos imperfeitos que ainda moram em mim, eu preciso me considerar morto para eles. Paulo falou uma vez que eu não me glorie, senão na cruz do nosso Senhor, porque o Cristo, o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Olha o que ele crucificou. Esse mundo dos desejos, esse mundo material, não excluindo a matéria, porque dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu me considerar morto para o pecado, que é o contrário do que Jesus falou, deixa os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, porque quem está vivo para o pecado é que tem que estar morto. Quem está vivo para as imperfeições, quem está vivo para todas as suas imperfeições, é quem está morto para o espírito, porque não se renova, não adquire, não alcança essa vida em abundância que Jesus trouxe. Morto para o pecado e vivo para Deus em Jesus Cristo. Vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, à medida em que eu acredito nesse Jesus, à medida em que eu sou um cristão, eu preciso me renovar. Senão eu não sou um cristão. Eu sou um cristão meia boca, eu sou um cristão mais ou menos. Eu sou um cristão que acredita, que fala,
que vive as formas do novo cristão, mas não vive o conteúdo do novo cristão. Então, ser cristão é muito mais a renovação do conteúdo. E o conteúdo é o que eu tenho lá dentro, é interno. No livro Loucura e Obsessão, do Divaldo, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, eu peguei um trechinho só, que está no capítulo 18, quando é dito o seguinte: toda conquista significante para o Espírito traz um novo renascimento para a verdade e para o bem. Toda conquista, porque não é de graça. Não basta eu falar, não basta eu cair de joelhos, não basta eu repetir, não basta a quantidade. É conquista de quê? Que edifica, que constrói, que traz vida. Então toda conquista que traz vida para o espírito, não é para o corpo. Muitas vezes, como dizia Paulo, enquanto o corpo se corrompe, o espírito se renova a cada dia. E o que é que eu busco? A renovação espiritual. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Se eu busco primeiro a renovação espiritual, eu busco primeiro esse reino de Deus. Ou o contrário, se eu busco primeiro o reino de Deus, eu busco a renovação espiritual. Essa é significativa. Essa é uma conquista que significa. Aí eu preciso entender isso e processar essa transformação em mim. Por isso Jesus é salvação. Salvação de quê? Daquilo que estava morto em mim, que são as tentações, que são aquelas imperfeições. Isso me fazia morto para essa vida em abundância que Jesus trouxe. E essa conquista significante ou significativa para o Espírito traz um novo renascimento. Ela só significa à medida que eu vou renascendo em cada dia. Como Paulo renasceu a cada dia, até que ele disse: não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Quando ele disse: não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, aconteceu o que ele disse lá no início, na carta aos Coríntios. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quando ele se transformou em nova criatura, ele falou que não era mais ele, era o Cristo que morava nele. Que era o Cristo que estava dentro dele? Não. Ele passou a ser um cristão de dentro para fora. Ele passou a ser um cristão de pensamento, de sentimento, de ações e etc. Aí sim, era o ensinamento de Cristo que se manifestava em toda a forma de viver que ele tinha. Esse é o verdadeiro cristão. Por isso, a gente fala, quero fazer o bem, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Por quê? Eu já quero ser um cristão, mas o que sai de mim? Sai as minhas imperfeições, porque eu não consigo me renovar. Embora eu fale, eu não consigo me renovar. E aí vem Jesus e fala: por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Por quê? Porque eu vivo falando e não consigo me renovar. Por que eu sou sempre o mesmo? Por que eu sou um cristão igual a de anos e anos atrás? Por que eu sou um espírita igual a anos e anos atrás? Por isso, ser espírita ou ser cristão não é a antiguidade de dizer que é cristão. É a quantidade de transformação que foi feita. Por isso que tem gente que chegou agora e já se transformou mais que tem gente que tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Porque tem gente antiga que não se transformou. Como tem que transformou também. Tem verdadeiras transformações. Mas tem gente que vive falando e não consegue a transformação. Aí Paulo, o Emmanuel, já no texto, ele diz que é muito comum a gente observar pessoas inquietas, crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis. Olha só, o que ele está dizendo? Está cheio de gente usando a oração só para pedir os seus interesses. Interesses mesquinhos, interesses orgulhosos, interesses da vaidade. Então, para que a gente usa a oração? Para esses interesses mesquinhos? Ou para a nossa renovação? Para a nossa renovação é quando a gente consegue dizer que seja feita a vossa vontade, que a gente entende a circunstância, que a gente entende a situação da vida e que a gente tem o crescimento espiritual a partir das nossas vivências, das nossas experiências. Porque a gente pensa, porque a gente reflete e a gente muda o sentimento e a gente se renova. E a gente vai se transformando em pessoas cada vez mais vivas, vivas do Espírito, e não aqueles mortos que Jesus falou para deixar que eles enterrem os seus mortos. Aí eu peguei um outro texto do livro Fonte Viva, que é o modo de sentir. Olha, modo de sentir, de trazer esse sentimento novo. Emmanuel, eu estou colocando só coisas nessa linha da renovação, do tudo novo, como diz Paulo. Tudo novo, tem que ser tudo novo em mim. A cada dia eu me renovo. Nesse livro, nesse texto, Modo de Sentir,
O Emmanuel faz uma coisa que faz a gente pensar. Ele diz que, olha, há muitos séculos, o homem raciocina, usa a mente, usa o pensamento, obediente a regras quase inalteradas. Que regras? Quem estabeleceu essas regras? O meu modo de sentir, o meu modo de ver, o meu modo de pensar. Então, há muito tempo, eu vejo o mundo da mesma forma. Eu vejo o mundo com as mesmas concepções. Eu vejo o mundo com o mesmo pensamento, da mesma maneira. Por quê? Porque eu não me renovo. Olha, isso há muitos séculos. O que ele está dizendo aqui é sério. O que ele está dizendo aqui é grave. Há muitos séculos o homem raciocina obediente às regras quase inalteradas. Eu uso o meu raciocínio obedecendo a essas inspirações quase inalteradas, as minhas concepções velhas. Então, há muitos séculos, nós obedecemos ao homem velho, no nosso olhar para o mundo, no nosso olhar para as coisas do mundo. E ele continua, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Como comparando fatores externos? Vendo a vida, vendo as circunstâncias, vendo o que acontece comigo, vendo o meu dia a dia, vendo a minha reencarnação. Como? Vendo minha encarnação de que maneira? As coisas que acontecem comigo, segundo o quê? Velhos processos de observação. Qual esse velho processo? Aquele processo do homem morto, que observa como homem morto. Quais os valores do homem morto? O ter, a vaidade, o egoísmo, o orgulho. O que ele está dizendo é que há muitos séculos a gente observa o mundo com esses valores, com os valores da imperfeição. É meio vergonhoso para a gente ter que ouvir um negócio desse, né? Não é para um ou para outro, é para todos nós, que ele não citou alguém. Ele fala que é uma característica nossa. E não é de hoje ou de ontem, é de anteontem. Há muitos séculos nós somos os mesmos. Por quê? Porque a gente raciocina com os mesmos pressupostos. Qual o pressuposto? Ter, poder, ganhar dinheiro, ser bonito, ser forte, são os pressupostos que me fazem avaliar a vida. Olha que coisa complicada. Há muitos séculos eu não entendo de maneira diferente. Então eu sou esse morto. Aí ele continua, só pela renovação íntima progride a alma. Então a alma eu posso reencarnar um monte de vezes. Eu posso viver reencarnando. Se eu não mudar minhas concepções, se eu não mudar meus valores, se eu não me renovar, eu vou gastando reencarnações para ser o mesmo. Emmanuel tem um nome para isso. Ele fala que a gente está afogado na carne. Porque a gente vem, afoga na carne, volta, sai da carne, depois volta, afoga de novo na carne, com as mesmas concepções, com os mesmos valores, com as mesmas intenções, com os mesmos pressupostos, com os mesmos princípios, com as mesmas metas, com os mesmos objetivos. Aí fica complicado não chegar no mesmo resultado. Nós reencarnamos com as mesmas receitas. Como não dá o mesmo resultado? Como não dá o mesmo bolo? E o mesmo bolo é o bolo da decepção, é o bolo da culpa, é o bolo da amargura. É esse o bolo que a gente come nesses momentos. E a gente vai reencarnando e não consegue mudar. Então, quando eu vejo as circunstâncias que acontecem comigo, eu deixo de ver essa circunstância como castigo, como isso, como aquilo, e passo a entender a circunstância como oportunidade. As circunstâncias de uma maneira geral, as que eu gosto e as que eu não gosto, porque cada um tem aquilo que precisa. Então essas circunstâncias me educam, me trazem a oportunidade de mudar essas concepções, de enxergar de maneira diferente. Aí não é mais a minha vontade, o meu desejo, eu não vou usar mais a oração, a prece, para pedir para Jesus os meus desejos. Aí eu vou entender o que significa quando Jesus falou que seja feita a vossa vontade. É um outro padrão de raciocínio, é um outro padrão de sentimento, é um outro padrão de religiosidade, é um outro padrão de postura diante da vida. É uma coisa completamente diferente do que a gente faz há séculos, como ele está dizendo aqui. O Emmanuel diz que semelhante atitude mental constitui resolução muito grave.
Olha, essa ideia de sermos os mesmos, essa mesma concepção que a gente vem há séculos sendo os mesmos, é muito grave. Grave por quê? Porque a gente joga fora as oportunidades. A gente joga fora a oportunidade de crescer, de avançar, de progredir, de trazer essa vida em abundância que Jesus trouxe. Por isso é tão difícil receber essa vida em abundância que Jesus trouxe. Não basta eu cair de joelho e fazer uma prece, embora reconhecendo o valor da prece. Mas eu vou pedir uma prece para quê? Para vingar por mim? Em face dessa decisão de não renovar, Jesus foi à cruz e legou o testemunho da não violência e etc. Então, essa atitude espiritual de não renovação é morte espiritual. É morte espiritual. Eu pensar sempre do mesmo jeito. Eu ser sempre a mesma pessoa. Eu raciocinar sempre da mesma forma. Eu usar sempre essa ferramenta de transformação e de convencimento do coração como a transformação de perpetuação daquilo que eu sou. Eu vivo tentando me perpetuar e uso a oração para que Jesus me favoreça a continuar a ser o que eu sou, a mudar as coisas do mundo para que aconteçam como eu quero. Então eu vivo usando a oração para fazer a minha vontade. Como é que eu vou usar uma oração que eu deveria reconhecer a vontade do Pai, pedindo somente para fazer a minha vontade? Isso não é ser cristão, isso é ser egoísta, isso é ser orgulhoso, isso é querer mudar a lógica do mundo, isso é manter a minha concepção de sempre, isso não é renovação. Aí o Emmanuel diz, não se engane, em Cristo tudo deve ser renovado. Não se iluda, não cabe ilusão nisso. Não cabe fingir que eu tô numa religião, não adianta me enganar com uma coisa aqui, com uma coisa ali. Não adianta me enganar, não adianta me iludir. Não se engane. Em Cristo tudo deve ser renovado. Eu sei se eu me renovo ou não renovo. Conhece a ti mesmo, é perceber essa renovação. Ela acontece, né? Olha aquele exemplo do Lázaro. Da ressurreição do Lázaro. Eu até trouxe um trechinho que Emmanuel fala como Lázaro. O Lázaro nessa coisa representa uma nova oportunidade de quem pensava e teve a oportunidade por Jesus, que ressuscitou, de reencarnar, de voltar à vida com concepções diferentes. Se o Lázaro voltasse à vida, saísse do túmulo para ser o mesmo Lázaro de sempre, o que adiantou o Cristo ter ressuscitado o Lázaro? Não foi para ele ser o mesmo que Jesus ressuscitou o Lázaro. Nós somos esses Lázaros. Quando a gente conhece o cristianismo, quando a gente conhece esses fundamentos do cristianismo, é como se Jesus estivesse trazendo a gente do túmulo. E para que ele me traz do túmulo? Para eu ser o mesmo? Então não adiantou. Então é o começo. E ele diz isso aqui, ó. O regresso de Lázaro à vida é símbolo grandioso para todos nós, um símbolo. Então, usar a ressurreição de Lázaro como símbolo, entender isso como um símbolo que sirva a cada um de nós. Então, nós somos esses Lázaros, usando esse símbolo. Lázaro não podia ser feliz tão só por voltar à carne, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência. Então, a ressurreição ou reencarnação é uma grande oportunidade para quê? Para reiniciar a vida em concepções diferentes. O Emmanuel disse ali atrás que há séculos a gente é os mesmos. Nós temos os mesmos objetivos, os mesmos pressupostos, buscamos as mesmas coisas, o dinheiro, o poder, a vaidade, etc. Então a gente não vai conseguir mudar e estamos jogando a oportunidade, estamos voltando à vida os mesmos Lázaros que morreram. Nós não somos esses Lázaros novos, né? Então estamos jogando a possibilidade da ressurreição. E lembrando que a gente não tem a ressurreição só numa reencarnação. A gente tem a ressurreição a cada dia. A cada manhã que eu acordo, eu estou tendo uma ressurreição, eu estou ressurgindo. Uma nova oportunidade. Voltei do mundo do sono, do sonho, da espiritualidade para o mundo da encarnação com uma nova oportunidade de ser diferente, de me renovar. E eu jogo sempre fora essa oportunidade de renovação. Tanto que Jesus falou com Lázaro, desligai-o, deixai-o ir. Desligai-o de quê?
Lázaro estava enfaixado. Jesus falou para tirar as faixas e deixar ele embora. Mas que faixas são essas? As nossas velhas concepções, os novos velhos propósitos, a nossa velha visão de mundo. Jesus falou, tira essa faixa, reencarna. Olha o véu do esquecimento. Deixa aí, vai, vive, não seja aquele de sempre. Se renova. Voltando para o texto, o Emmanuel diz que é contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. O que ele está dizendo aqui? É um contrassenso, não é bom senso, é contrário ao bom senso. Fazer o quê? Usar o nome de Jesus como? Meu Deus, meu Jesus, meu isso, meu aquilo. Usar esse nome de Jesus para quê? Para continuar os antigos erros? Eu vou pedir para Jesus para acontecer coisas, ou para me livrar de coisas, para beneficiar o quê? O meu orgulho? A minha vaidade? Os meus interesses? O meu egoísmo? É isso que ele está dizendo, é um contrassenso. E a gente vive esse contrassenso, porque a gente não muda essas concepções. Eu peguei um outro texto do Caminho, Verdade e Vida, do livro, Não Te Esqueças. Emmanuel lembrando para a gente mais uma coisa. Se já foste, pois, chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares nos recintos da morte, ou levantares para a edificação. Se eu já caí em mim, como o filho pródigo caiu em si, se alguém já caiu em si, é com esse chamado do Evangelho, das informações do Cristo, está nas suas mãos. Fazer diferente ou continuar sendo sempre o mesmo. É como se o filho pródigo ouvisse o chamado e voltasse para a casa do pai igualzinho. As experiências não teriam valido para nada porque ele não teria mudado as concepções, não teria mudado o fundamento da vida. O fundamento da vida dele ia continuar a ser ganhar dinheiro para viver dissolutamente como o filho pródigo queria com a sua herança. Aí o Emmanuel traz, para arrematar o texto, ele traz uma coisa também pesada para a gente. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, o que é um crente de boa palavra? Quando a gente notar esse que fala, que reza, é quando a gente notar esse, mas sem o íntimo renovado, quando a gente notar, nós somos esses também, esses que falam e que não se renovam, dirigindo ao mestre como um prisioneiro carregado de cadeias. Quais são essas cadeias? As minhas imperfeições, as velhas tentações. Eu me dirijo ao mestre carregado das velhas concepções. Como eu me dirijo ao mestre em oração, carregado das velhas concepções, eu me dirijo ao mestre para pedir as velhas coisas, os velhos benefícios. O socorro, o fim da dor, o fim disso, o fim daquilo, o dinheiro para isso, o sucesso naquilo, as velhas concepções. Eu quero as mesmas coisas de sempre. Eu me dirijo ao mestre não para entender, não para me renovar, mas para modificar aquilo que não está de acordo com o que eu desejo. Eu estou distorcendo a finalidade do cristianismo. Estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo. Ele já está falando de Jesus o tempo todo, já está pedindo, rezando, não sei o quê. Ele pode estar às portas de Jesus, pela sinceridade das intenções. Ele é sincero quando ele cai de joelhos e pede para parar isso, para parar aquilo, para resolver isso, para resolver aquilo, para acontecer isso, para acontecer aquilo. Quando ele quer botar o Cristo em função dele. Ele acaba sendo sincero, porque ele reconhece o poder do Cristo e quer que o Cristo resolva aquilo de acordo com o que ele pensa. Né? Ele acaba tendo uma sinceridade na intenção. No entanto, ele ainda não conseguiu a penetração no santuário do eu. Ele pode estar à porta. Olha que expressão que o Emmanuel usou. Quando eu estou usando esse Jesus só para pedir coisas do meu desejo, da minha vontade, de acordo com as minhas imperfeições, como eu estou falando de Jesus o tempo todo, eu posso até estar às portas desse Jesus, mas eu ainda não entrei, eu ainda não penetrei no santuário do seu amor. Porque o santuário do seu amor, quando eu penetro, eu digo que seja feita a vossa vontade. É completamente diferente. Né? Aí eu peguei só para, como ele falou, que a gente pode estar à porta do Cristo, mas não penetrou o santuário do eu peguei um texto do Emmanuel para encerrar,
que ele do Caminho, Verdade e Vida, capítulo 22, que Emmanuel pergunta, o que buscais? Jesus perguntou, o que buscais? Nesse texto, Emmanuel disse que Jesus está na porta de todos os templos, perguntando para todo mundo que chega lá, o que buscais? O que você veio procurar? O que você quer? Pedir para eu resolver seus problemas? Pedir para eu resolver de acordo com sua vontade? Então você está à porta daquilo mas você ainda não entrou dentro desse templo sagrado do coração. Vai entrar. Ainda não entrou, mas vai entrar, porque já está na porta. Então já chegou até na porta, porque reconhece que é o Cristo que vai tentar te ajudar. Mas esse renascimento não é fazendo aquilo que você quer, não é fazendo aquilo que você deseja, né? Então, o Emmanuel diz, os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Aí, muitos desses templos, tanto os nossos quanto os templos de verdade, muitas igrejas e centros e etc., casas religiosas, prometem a vontade e o desejo humano, prometem prosperidade, prometem sucesso, prometem que o cara vai ter isso, vai ter aquilo, prometem bons casamentos, prometem dinheiro, prometem um monte de coisa. Prometem o quê? As velhas concepções. Muitas casas prometem as velhas concepções, né? Promessas injustificáveis, porque não se justifica. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Esse e sua justiça é o que é justo. E não é justo eu pedir privilégio. Não é justo, porque cada um tem aquilo que precisa, né? Promessas injustificáveis e votos absurdos. Aí ele fala, muitos devotos entendem encontrar na providência, na divina providência, uma força subornável, cheia de privilégios e preferências. Muitos acham que religião é para pedir para Deus, é para pedir para Jesus, para fazer suas próprias vontades, para atender aos seus desejos iguais há vários séculos, aos desejos de sempre. O que ele mudou é porque antes ele nem pedia para Jesus, que ele achava que só estava na mão dele. Agora, como ele já está à porta do Cristo, ele já aprende a pedir, mas ele ainda pede errado, ele ainda pede a sua vontade, porque ele ainda não penetrou o santuário de si mesmo. Aí ele diz, outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Continuam pedindo para resolver seus problemas. Que mesquinhos? Do egoísmo, do meu benefício, da minha coisa. Aí ele diz, sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, então a compreensão de Jesus é lá dentro. O reino de Deus não está aqui, não está lá, está dentro. E aí eu posso estar à porta, mas para eu penetrar nesse reino, eu tenho que compreender. E aí a compreensão de Jesus é no campo íntimo, associada aos atos de cada dia. O que eu estou fazendo? Com isso, sem isso, a alma será sempre prisioneira de inferiores preocupações. Essas inferiores preocupações são as velhas tentações que me escravizam e que me faz ser o mesmo há séculos. É uma grandeza esse texto. E aí ele faz a pergunta para a gente dormir com essa. O Cristo se encontra na porta de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse a todos os que entram, o que buscais? O que você veio fazer aqui? O que você está procurando? Privilégio? Rezar para me pedir coisas? Que coisas? Me pedir dinheiro? Me pedir aquilo do seu interesse? Me pedir aquilo que você sempre pediu? O que você busca? O que a gente busca? O Jesus falou, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então o reino de Deus é o reino do Espírito, não é o reino do mundo. Que Deus nos abençoe, que a gente consiga encontrar esse Cristo. Até a próxima.